Vamos lá, meus queridos. Nós estamos, então, hoje na aula de número 16 e vamos tratar também da aula de número 17. Nos nossos últimos encontros, nós trabalhamos com o processo de independência da América Hispânica. E falamos também no caso do Haiti, que era uma colônia de origem francesa, mas que também passou por um processo de independência lá no começo do processo revolucionário francês. Durante a Revolução Francesa, o Haiti inaugura a sua luta de independência e, posteriormente, comecinho do século XIX, em 1804, o Haiti, a Ilha de São Domingos, consegue a sua independência, uma ex-colônia escravocrata, mais de 80% da população negra, afrodescendente, a maior parte da sociedade escravizada, se torna uma nação independente. Esse é o caso haitiano. Falamos da América Espanhola, com mais ênfase, da tentativa de Simão Bolívar de formar um pan-americanismo, uma grande América Espanhola independente, mas que não deu certo. A elite crioula, cada qual em sua região tentou a sua própria modalidade de governo, e nós tivemos um processo de formação de várias nações republicanas na América Hispânica. Então, do México até o Uruguai e a Argentina, nós tivemos uma fragmentação territorial e política, os territórios de nações independentes fragmentados que antes eram vice-reinos e capitanias do Império Espanhol, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre o caso brasileiro no contexto das guerras napoleônicas, e nós tivemos um processo gradual, lento, demorado, de independência, e, ao mesmo tempo, a gente poderia dizer que se foi lento esse processo de independência, por um lado, o processo de abertura econômica, de formação de um Estado no território brasileiro foi acelerado comparado com o dos nossos vizinhos. Então você pode ter ficado um pouco confuso, porque eu falei que a nossa independência ela é lenta, é um processo durante as guerras napoleônicas até a independência de fato, proclamada em 1822 por Dom Pedro I e seus auxiliares políticos, e falei que é um processo acelerado economicamente, em termos de abertura, e um processo acelerado de formação de um Estado dentro do Brasil, uma estrutura política administrativa, mas que não é brasileira, é portuguesa. Então vejo que o Brasil tem uma relação conflitante, ambígua de formação da sua história. E por quê? Porque o caso brasileiro é um caso sui generis, ele é um caso muito específico. No nosso caso, tivemos a chegada da família real portuguesa em 1808, no Rio de Janeiro. Então, devido às guerras napoleônicas, essa família real portuguesa fugiu para o território brasileiro. E a gente tem aí no capítulo de número 6 do seu livro texto, do seu material de estudo em casa, você tem aí, capítulo 6, a formação do território brasileiro aí como um Estado independente no primeiro reinado, Isso de 1822 a 1831. Nesse capítulo 6, a formação do Brasil independente. Só que quando você for estudar as aulas de número 16 e 17, você deverá dar uma olhadinha no final do capítulo 5. Por quê? Este assunto que a gente está trabalhando é um assunto de transição. Então, em alguns momentos eu vou falar de assuntos passados, das guerras napoleônicas, contexto aí pós-Revolução Francesa, Congresso de Viena, Santa Aliança, as independências da América Espanhola nesse contexto, e a gente vai ver gradualmente a formação do Brasil independente. Então, 1808 é um ano importante. Então, você vai abrir aí o seu caderno, sala de aula, sua apostila, sala de aula, e a aula de número 16 começa com a Independência do Brasil, período joanino, parte 1. Ou seja, nosso processo de independência tem a ver com a chegada da família real portuguesa, e antes da formação de um Estado brasileiro independente, a gente teve a formação de um Estado português no Brasil.
Esse Estado português no Brasil, que perdurou de 1808 até 1821, e em 1822 nós temos a independência brasileira, o 7 de setembro, o Grito do Ipiranga, toda aquela história que a gente vai trabalhar posteriormente. E esse período, então, de administração do Império Português no Rio de Janeiro, no território brasileiro, é chamado de período joanino. Por quê? Porque o príncipe de Portugal, o príncipe regente, ou seja, o governante provisório de Portugal, era o filho da rainha, era Dom João, que viria a se tornar Dom João VI. E a corte de Bragança, quando veio para o Brasil em 1808, a rainha de Portugal estava sofrendo de demência, apelidada de Dona Maria, a Louca, a rainha de Portugal. Ela não tinha condições de governar, então o seu filho, legítimo herdeiro do trono português, viria a ser coroado imperador de Portugal aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. É ele, Dom João, futuramente Dom João VI, que vai administrar o Império Português. Por isso, seu período de administração aqui, até o retorno da família real em 1821, nós vamos falar de período joanino. Então, quando você pegar o seu material de estudo, você verá que tem uma sequência de tópicos importantes a serem lidos do seu livro-texto. Repito, no final do capítulo 5, você vai encontrar esse processo de fuga da família real, chegada de Dom João VI, familiares aqui, da corte de Bragança, no Rio de Janeiro, e no capítulo 6, a formação do processo de independência. Então você vai ter que ler um pedaço do capítulo 5 e também o capítulo 6. Então você está vendo aí alguns tópicos, como por exemplo, transferência da corte portuguesa para o Brasil durante aí o Império Napoleônico. Dom João VI fugiu com apoio da escolta inglesa, então a marinha inglesa apoiou esta fuga planejada há muito tempo, já esperada que poderia ser aplicado esse plano de fuga no passado. Chegou o momento, 1808 chega a família real ao Brasil. Dom João VI foge porque não tem condições de ficar lá em Portugal e enfrentar Napoleão. Então é melhor manter a coroa numa área colonial do que ficar em Lisboa e perder a coroa, como aconteceu com a família monárquica espanhola. Lembre-se, Napoleão conquistou Madrid e colocou seu próprio irmão para administrar o Império Espanhol. Então, para não ter o mesmo destino, a família real portuguesa sai de Lisboa e vem para o Rio de Janeiro. Veja, ocorre uma inversão de papéis. O que antes era capital Lisboa, agora será Rio de Janeiro. Se antes a Europa era centro, agora ela virou periferia do Império Português. O que antes era centro do Império, agora está no Rio de Janeiro. Ou seja, uma inversão de papéis. Alguns gostariam de falar até que agora Portugal, o território europeu, virou colônia, enquanto que aqui, Brasil, em especial Rio de Janeiro, virou metrópole. Uma inversão de papéis. E Dom João VI, como teve apoio da Inglaterra e necessitava manter acordos, manter a proteção inglesa, manter negócios com o Estado inglês, decide abolir o pacto colonial. E isso é um ponto importantíssimo dessa aula. A primeira grande medida administrativa de Dom João VI é a abertura dos portos às nações amigas. Abrir os portos significa o comércio é livre com as nações amigas. Então entenda que França não está nesse grupo, não está nesse pacote. Dom João VI aqui não vai fazer apenas a abertura econômica em 1808, mas em 1810, no finalzinho aqui dos tópicos, quando você for ler, em 1810, nós vamos ter aqui a assinatura dos tratados em 1810. Nós temos uma reorganização desses acordos com a Inglaterra, com as nações amigas brasileiras. Então nós teremos tarifas colocadas aos produtos importados, mas tarifas mais baixas aos produtos ingleses, 15% de impostos sobre os produtos que vêm da Inglaterra. Produtos que vêm do Império Português, de outras regiões do Império Português, 16%. Se vier produtos importados de outros países amigos, 24%. Perceba que a Inglaterra é privilegiada, é colocada em primeiro lugar até em relação ao próprio Império Português. Isso será uma submissão da economia do Império Português ao Império Britânico. Nós teremos uma enxurrada de produtos industriais ingleses em território que agora, antes colonial, agora sede do Império Português. Em 1815, o governo brasileiro
vamos dizer, o governo português é melhor, né? O Brasil ainda não tem um governo próprio, independente, é um governo de Portugal no Brasil. Em 1815, o Império Português torna o Rio de Janeiro sede oficial de todo o Império. Se antes era um governo provisório, agora é sede do Império Português do Rio de Janeiro. E por que isso? Porque as elites aqui desta colônia chamada Brasil, ou ex-colônia, ou agora em transição para um império independente, né? As elites brasileiras, vamos chamar assim, elas temiam que com o fim das guerras napoleônicas a família real portuguesa voltasse e daí ocorresse uma recolonização do território brasileiro. Temendo então alguma tentativa de independência, alguma rebelião para acalmar os ânimos dessas elites coloniais brasileiras, Dom João VI faz essa declaração oficial em 1815, ano esse que está acontecendo o Congresso de Viena, Santa Aliança, e que o discurso da restauração das monarquias europeias está forte. Então existe um temor, será que a família real vai retornar pós-Napoleão para a Europa ou vai continuar aqui? E por que a preocupação de Dom João VI? Os nossos vizinhos, Argentina, o território chileno, o território venezuelano, a América Espanhola está em pleno processo de luta de independência. Então, para manter a unidade territorial, era necessário acalmar esses ânimos. Veja, enquanto os nossos vizinhos se fragmentaram em várias repúblicas, o Brasil manteve-se unitário, uma unidade, não se fragmentou, e isso em grande parte por conta de uma monarquia europeia no Rio de Janeiro. E mesmo depois do retorno da família real portuguesa, nós teremos uma monarquia independente brasileira. O príncipe herdeiro do Império Português, em 1822, era Dom Pedro de Alcântara, viria a ser o nosso Dom Pedro I. Mas decide ficar no Brasil e não retornar, e por conta de uma série de situações políticas, vai fazer esse processo de independência. Mas isso é um assunto posterior. Bom, neste assunto da aula 16, você deverá ler no seu livro-texto as iniciativas de Dom João VI quando ele aqui chegou. Então, o Rio de Janeiro é uma cidade que carecia de investimentos, era preciso criar, portanto, um banco local, um banco real em território brasileiro. Cria-se o Banco do Brasil, a primeira versão do Banco do Brasil com Dom João VI. Posteriormente, ele entrará em falência, mas será restaurado e se mantém até hoje. É criado também uma imprensa régia, uma imprensa real, ou seja, uma disseminação de leitura e de informação, claro, restrita, esse é um território ainda muito precário nessa formação cultural. Nós teremos a criação de um jardim botânico no Rio de Janeiro, a criação de uma biblioteca real, que futuramente será uma biblioteca do Estado brasileiro, que está no Rio de Janeiro até hoje, a Biblioteca Nacional. Nós teremos a pavimentação de ruas, construção de casas, uma melhora urbana. E há uma mudança cultural, né? O modo de falar da corte portuguesa, são cerca de 15 mil pessoas, de 10 a 15 mil pessoas, calculam os historiadores, vieram para cá com a fuga das guerras napoleônicas. Então há uma mudança cultural, uma mudança de estilo de vida no Rio de Janeiro, e essa chegada portuguesa ela não vai agradar a todos, né? Porque se algumas elites tentam se aproximar da corte portuguesa, há outros segmentos, outras elites que estão vivendo problemas econômicos, né? O caso pernambucano é o mais emblemático. Nós temos em 1817 uma insurreição pernambucana, uma revolta separatista republicana de Pernambuco, que se enfraquece porque não há um acordo de interesses do projeto de república das elites e das camadas populares. E por que Pernambuco, em 1817, vai fazer essa insurreição, essa rebelião? Porque Pernambuco está sendo sugada por essa corte parasitária que está no Rio de Janeiro. O território brasileiro já não produz ouro, como produziu no passado, depende muito de produção açucareira, já em decadência, açucareiros que já não têm a força e o vigor que teve durante os séculos XVI e XVII, concorrência europeia, principalmente com os holandeses, concorrência com os franceses, na sua produção haitiana até a independência do Haiti,
concorrência até com açúcar de beterraba dentro do continente europeu. Então, os negócios não vão bem para essa elite açucareira pernambucana. E, ao mesmo tempo, essa corte suga recursos de Pernambuco para fazer seus investimentos, seus empreendimentos, suas reformas no Rio de Janeiro. Também é importante destacar que, nesse período de administração joanina, nós tivemos a revogação do alvará que proibia termos indústrias e manufaturas na colônia. A colônia não podia ter indústrias e manufaturas, porque isso seria uma concorrência com o Império Português, e isso é revogado com a chegada da família real. No entanto, é uma revogação inócua, sem efetividade. Por quê? Porque nós somos muito dependentes da entrada de produtos industrializados ingleses. Então a concorrência é desleal. Não é possível, portanto, deslanchar, crescer uma industrialização em território brasileiro. E podemos também destacar, nesse contexto de investimentos aí de Dom João VI, né, a tentativa também de Dom João expandir esse território para algumas áreas vizinhas, invade o território da Guiana Francesa, com uma tentativa de castigar, né, a França pelo que foi feito ao Império Português, mas o Congresso de Viena vai solicitar a devolução da Guiana Francesa, que até hoje é território ultramarino da atual República Francesa, né? E o território que foi ocupado, foi invadido, é o território da Cisplatina, atualmente o Uruguai, que vai se tornar independente. Em 1828 vai se tornar independente do Brasil com o apoio da Argentina. A Argentina que não queria que o território brasileiro tivesse controle na região da bacia do Rio da Prata, território estratégico até hoje, né, para os países que compõem atualmente o Mercosul. Então a gente teve essa expansão, né, no norte, em direção à Guiana Francesa, e a ocupação territorial da região cisplatina do Uruguai. Isso mesmo, o Uruguai já foi território de dominação brasileira, mas se torna independente na Guerra Cisplatina, em 1828. Para finalizar esse assunto da aula 16, é importante citar também a missão francesa. O que é a missão francesa? Depois do fim da era napoleônica, nós tivemos vários artistas que faziam parte da corte francesa que estavam desempregados, precisando manter aí a sua vida, os seus rendimentos, seus provimentos, e muitos artistas foram buscar trabalho em outros países vizinhos, artistas de renome, né? Artistas que tiveram aprendizado, inclusive, com o grande pintor francês Jacques-Louis David. É o caso de Jean-Baptiste Debré. Debré é um nome que sempre está nos vestibulares, suas pinturas, que retratam o Brasil em seu relevo, sua natureza, e principalmente a sociedade escravocrata e elitizante brasileira. Debré vem com um grupo de artistas europeus, principalmente franceses, para o Rio de Janeiro e vai fazer retratismos, vai fazer pinturas sobre as paisagens brasileiras, sobre a sociedade brasileira. Então, Debré é uma figura importante. Depois a gente vai fazer um exercício que utiliza um pouco dessas pinturas, desse contexto da missão francesa. Então é importante que você dê uma olhada nessas obras de arte, ok? Bom, então depois leia o capítulo 5, o seu final, e o capítulo 6 para você estudar formação do Estado brasileiro gradualmente. Nessa aula, no seu material, no exercício de classe, tem aí uma pergunta da UFSCar, Federal de São Carlos, né? Atualmente, para você entrar na Federal de São Carlos, você passa pela prova do Enem. E a UFSCar tinha um vestibular próprio muito interessante, né? Então temos uma pergunta aqui bem feita, utilizando aí o trecho, né, de um texto que está com o título de Viagem ao Brasil, de 1820, do príncipe Maximiliano Wied-Neuwied. Né? Então, vamos aí à citação. O comércio da Bahia é muito ativo. Essa cidade serve de entreposto para os produtos do sertão, do interior. Sertão não é apenas área nordestina, de seco, o sertão é o interior também brasileiro. Né?
que por elas se exportam para as diversas partes do mundo, motivo pelo qual se encontram em seu porto navios de todas as nacionalidades. A gente está falando, portanto, aí, comércio da região da Bahia, falando também da área portuária, chegada de navios de várias nacionalidades. Os habitantes das costas vizinhas trazem todos os produtos de suas plantações para a capital, a fim de trocá-los por mercadorias de diversos países. Essas trocas constantes e ativas rapidamente fizeram da Bahia uma importante cidade, que parece exceder de muito em tamanho o Rio de Janeiro, que era a capital colonial, capital também do período joanino, 1820. Bom, a gente está vendo aí que duas áreas, né, o território baiano, destacando aí Porto Seguro, e se a gente pegar Salvador também, né, capital em destaque, essa área litorânea baiana, famosa desde a chegada dos portugueses, uma área que tem muitas embarcações estrangeiras. Uma parte da família real portuguesa chegou até o território de Salvador para posteriormente ir para o território do Rio de Janeiro. Né? Então nós tivemos migrações variadas que vieram para o Rio de Janeiro e também para a região de Salvador. Então essa área portuária baiana e também carioca, elas estão recebendo muitos produtos de nacionalidades diversas e também estão exportando muito produto para outras nações. Isso, meados de 1820, é a consequência da abertura dos portos, é a consequência da abertura econômica e fim do Pacto Colonial. Guarde isso, 1808 marca o fim do Pacto Colonial e a abertura da economia brasileira, que faz parte do Império Português. Alternativa E, portanto. Bom, posteriormente você deve ler a parte 2 do período joanino, falando, né, em especial, sobre a sociedade, sobre essas ocupações que foram citadas da Guiana Francesa, a rebelião de Pernambuco de 1817, separatista e republicana, né, mas que foi um movimento sufocado por Dom João VI e suas tropas. Então, esta é uma aula complementar do que a gente disse anteriormente. Aí tem um exercício, né, da FATEC falando sobre a Revolução Pernambucana, ou Insurreição Pernambucana de 1817. Que essa insurreição aí percebia a roubalheira de camarilha de corruptos insaciáveis e cantava quadras de protestos como quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão, quem mais furta e esconde passa de barão a visconde, está vendo? Então, ladrão é quem rouba pouco, barão é quem rouba mais, visconde, que é um título mais superior, é quem rouba bem mais do que um barão. E se a gente for subir na escalada, o que rouba mais é um imperador português, né? Então, veja que a gente poderia fazer até alguns paralelos com os dias atuais, tentando aqui, é claro, respeitar os contextos históricos e as conjunturas de cada época. E aí vem as afirmativas, né? No ano de 1816, o Nordeste foi assolado por uma grande seca que afetou a agricultura de subsistência e provocou a queda da produção de algodão e açúcar. Isso daí é correto, isso é correto. Você teve uma seca, aliás, a gente vai ter alguns períodos de seca que vão prejudicar a produção agrícola local, e algodão também era uma produção da região nordestina, destacando o Maranhão. Maranhão também é uma área de produção algodoeira. Destacando também que todas essas produções, elas utilizavam mão de obra escravizada africana, tráfico negreiro. Item 2. O prejuízo dos grandes proprietários ligados à exportação foi imenso, mas as mais prejudicadas foram as massas trabalhadoras. Sim, de fato, embora tivéssemos um prejuízo, né, a economia exportadora como um todo, os segmentos que não tinham grandes quantidades de terras, recursos de sobrevivência, perdem também sua produção de roça, né, sua produção de subsistência, e foram as áreas, de fato, os setores sociais mais afetados, os trabalhadores. 3. O aumento de impostos e a criação de novos
o aumento de impostos e a criação de novos impostos para o sustento da corte sediada no Rio de Janeiro contribuíram para tornar ainda pior a qualidade de vida da população, à medida que o preço dos gêneros de primeira necessidade, dos gêneros alimentícios, tornou-se proibitivo aos pobres, ou seja, ficou muito difícil para aqueles que não tinham renda conseguirem ter recursos para comprar alimentos, ainda mais com os impostos abusivos da Corte de Lisboa, no Rio de Janeiro. É verdade, embora todas essas alternativas tenham enfatizado mais os segmentos sociais de trabalhadores, é importante destacar que as elites também não ficaram satisfeitas com a presença desses impostos, abusos da corte portuguesa, a corte chamada sanguessuga. Né? Então, todas as alternativas estão corretas, a alternativa D, ok? Então, aqui na parte de uma pergunta discursiva, a gente tem aqui uma pintura do Jean-Baptiste Debré do século XIX, ó. Um funcionário do governo sai a passeio com a família, obra de Jean-Baptiste Debré. Aí vocês estão vendo o seguinte, né? Aqui a gente tem um funcionário bem gordinho, tá bem alimentadinho, bem vistoso, roupas de primeira, né? Sapatos que demonstram que ele é um homem livre de posses, né? Você pode notar que ao fundo aqui os escravizados, mesmo com vestimentas um pouco melhores do que aquelas que a gente pensa, né? Que os escravos eram todos esfarrapados, não existiam aqueles que eram escravizados de administração doméstica, que tinham uma certa qualidade de vestimenta, mas descalço, que demonstra que não tinham liberdade, que eram propriedade de alguém. Né? E é uma sociedade patriarcal que o homem vem na frente, o grande proprietário, a mulher, as filhas, a família, na sequência, as serviçais, os escravizados, inclusive crianças, né, com propriedade ao fundo. Então, da maior importância à menor importância. Presente dois elementos que identificam a posição dos diferentes grupos sociais na hierarquia da sociedade da época, né? Então a gente está vendo que é uma sociedade patriarcal, o homem vem primeiro, né, as vestimentas, os escravizados vêm ao fundo, os sapatos que indicam a presença de liberdade de um homem de posse e aqueles que são destituídos de sapatos e são também aí, portanto, excluídos de um privilégio da sociedade brasileira nesse período joanino. É importante também lembrar uma outra coisa, né? A cor da pele, né? Os brancos em primeiro lugar, os negros em último lugar. Sociedade marcada pelo racismo e tradições escravocratas e exploratórias. Questão B, explique por que durante o governo de Dom João VI, no Rio de Janeiro, passou a ser identificado como a Nova Lisboa. Por que o Rio de Janeiro passou a ser identificado como a Nova Lisboa? Porque se tornou a sede do Império de Portugal, Brasil e Algarves. Né? O Império Português era conhecido assim em 1815. Império de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1815 o Brasil se tornou sede deste Império Português. Algarves é uma região administrativa ao sul de Portugal. Então, vamos dizer, essa nomenclatura Nova Lisboa é porque as relações se inverteram. Né? O Rio de Janeiro se tornou a capital do Império, enquanto que Lisboa se tornou uma área periférica. Certo? Então você deverá fazer na sua casa a tarefa mínima e tarefa complementar das aulas citadas. Né? Então aqui, exercícios do capítulo 5, exercícios 32 e 33, 36, 37, 4 exercícios importantes. Que o capítulo 5, né? Aquele capítulo, portanto, sobre as independências da América Latina, né? Para ficar mais o período joanino. E, posteriormente, exercícios 39, 40, 41 e complementares 44, 46, para finalizar o assunto Pedro Joanino. E aí, do capítulo 6, exercícios, vocês farão na próxima aula, quando a gente for falar sobre a formação do Estado brasileiro, propriamente dito. Ok? Então eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Até a próxima.